Três Tapinhas vai acabar. Vem entender o que está acontecendo com o nosso nada humilde canal agora. Três Tapinhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de Três Tapinhas, o melhor e menos humilde podcast da internet. Vai acabar? Vai deixar de existir? Bom, nessa edição que não gostaríamos de estar fazendo, mas a gente decidiu abrir para vocês, para os seguidores mais recentes, para os seguidores inscritos que estão aqui com a gente desde o início, né? A gente decidiu abrir tudo o que nós três, eu, o Meloto e o Barbie, tudo que a gente vem conversando, não agora, mas no último mês já, né? Então, aqui ao meu lado, vocês estão vendo, tá o João Barbie, como sempre, né? O Capitão Carisma, bem-vindo, capitão. Tá também o Meloto, MMA Meloto. Bem-vindo, Melo. Começando por você, Barbie. Queria que você desse as boas-vindas para esse episódio, que é um episódio delicado, em que a gente vai abrir a cozinha de tudo que a gente vem falando e negociando e conversando aqui. Bem-vindo, capitão. Senhoras e senhores, soldados e soldadas, é sempre bom ter vocês aqui. Eu, seu capitão, trago para mim também a obrigação, porque eu recebi muitas mensagens, eu recebi muitos comentários. A gente sabe aqui que a gente não foi muito assertivo na nossa presença nesse final de ano. Foram várias semanas sem podcast. Muitas coisas estavam acontecendo, tanto em relação às nossas vidas pessoais, em relação à nossa colaboração com o canal. Então foram muitas conversas sérias, muitas coisas que tiveram de ser debatidas. A gente vai explicar tudo para vocês aqui agora. Mas não foi à toa. Só o que eu quero dizer é que eu recebi muitas mensagens e eu nem conseguia responder as mensagens, porque eu ficava assim, eu não sei quantos desse assunto pode ser falado nessa altura do campeonato. Eu não sei qual que vai ser o rumo que as coisas vão ser tomadas. Ainda amo todos vocês, soldados, e eu peço perdão se eu deixei alguém no barco, eu peço perdão se alguém ficou sem resposta. Não quero ninguém ressentido com o seu capitão. Vamos falar tudo, Barbie. Vamos falar tudo para os nossos inscritos e para quem ainda não é inscrito também. Meloto, também dá seu salve aí, cara. A gente já tá te vendo aqui há algum tempo, queremos ouvi-lo. Salve, galera. Saudações aí. Obrigado por estarem aqui com a gente nesse episódio nós vamos falar aí o que está acontecendo e pedir aqui a compreensão de todos, né, pela nossa ausência. Infelizmente não foi possível mesmo gravar nessas últimas semanas e, enfim, vamos tratar disso agora. Espero que vocês compreendam a situação. Bom, esse episódio aqui, fora dos padrões, ele não me isenta de pedir seu like, porque é importante, né? Até para esse episódio é importante chegar a mais pessoas, né? Você que está vindo pelo YouTube, que é a grande maioria da nossa audiência, da nossa pequena audiência, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está vindo pelo Spotify, sempre tivemos pessoas que nos acompanhavam por lá também, sempre muito bem-vindo, bem-vinda. Então deixa seu like, compartilha, comenta o que quiser comentar aqui, né? E queria começar fazendo um compilado do motivo desse possível fim de Três Tapinhas. E esse motivo ele está ancorado fundamentalmente numa espécie de burnout que o Meloto passou e vem passando nos últimos meses, para não dizer anos. Eu vou até falar coisas aqui que eu não sei se o Meloto me autorizaria. Uma das vantagens é que quem edita isso daqui ainda é o Meloto, então ele pode a qualquer momento cortar. Se for para edição é porque ele me autorizou. Pode falar tudo aí, viu? Não tem nada para esconder, não. Pode falar. Bom, então vamos lá, cara. A verdade é o seguinte, cara. Eu conheço o Meloto e sou amigo do Meloto há muitos anos. Há mais de 5 anos.
E então eu posso dizer que a vida do Meloto, ela entrou num funil, ou seja, as queixas que o Meloto faz da vida dele, a autocrítica que ele faz de algumas coisas que tomaram caminhos que ele não gostaria, tem razão. O Meloto ganhou muito peso nos últimos anos. Eu acompanhei, quando eu conheci o Meloto, ele era magrinho, não que ele seja um obeso, mas ele ganhou muito peso. Ele era um cara que se exercitava, que andava muito de bicicleta. Ele tinha uma vida social muito mais ativa. Então, isso tudo foi uma coisa que foi acumulando no Meloto e transbordou. Ele vai poder explicar um pouco melhor aqui para vocês. Mas essas questões da vida pessoal do Meloto começaram a ser afetadas, emocional, relacionamento, física, saúde, começou a entrar muito em conflito com algumas responsabilidades que ele tinha aqui no canal. De novo, eu já falei isso aqui agora, falei isso em outras oportunidades também, o Meloto é quem faz a edição dos podcasts, das edições de Três Tapinhas, e isso toma muito tempo. Esse é um ponto. Outro ponto, o Meloto é um cara muito perfeccionista, e neste caso, o perfeccionismo, esse adjetivo, ele está sendo usado como um defeito e não como uma qualidade. O Meloto é exageradamente perfeccionista. Então é uma coisa que toma muito tempo dele mesmo. É uma coisa que toma tempo e toma estresse e consome emocionalmente ele. E esse perfeccionismo, ele aparece, né? Ele tem desdobramentos tanto na edição que o Meloto faz, como na participação dele dentro do canal. Então, de longe, quem mais dedica e investe tempo para estudar entre mim e o Barbie é o Meloto. Ele é um cara que dedica muito tempo se preparando para cada episódio, muito mais do que o Barbie, muito mais do que eu. Eu faço os roteiros. Eu tenho uma dedicação aqui, mas o Meloto, quando a gente foi destrinchar aqui o tempo que cada um dedica, ele investe muito mais tempo. Então, estar em Três Tapinhas para o Meloto estava muito oneroso, fundamentalmente por conta desse tempo para a preparação dele para os episódios e do tempo dedicado para a edição do episódio uma vez gravado. Por isso tudo, o Meloto tomou a decisão de deixar os Três Tapinhas, de não participar mais. E aí a gente se viu numa situação que faz sentido continuar Três Tapinhas sem o Meloto. Uma das razões de Três Tapinhas ter esse nome eram que ele era ancorado por três pessoas, né? Um podcast com participação de três pessoas, que é uma coisa que brincava com os Três Tapinhas do sinal de submissão do jiu-jitsu. Eu e o Barbie seguraríamos, acho que não faria muito sentido. Eu confesso que nos meus momentos mais íntimos, na hora do banho, vieram à cabeça alguns nomes. Pô, será que daria para chamar alguém para substituir o Meloto? Mas caramba, isso tudo começou com o Meloto. O Meloto, isso vocês não sabem, foi quem me apresentou o Bargo. O Meloto, ele, de certa forma, ele é o grande responsável pela existência de Três Tapinhas. Eu já conhecia, se seguia o Round Extra, mas pessoalmente fui conhecer o Barbie e vice-versa por conta do Meloto. Então, a gente ficou passando mal algumas semanas.
Eu fui conversar com o Barbie, tive algumas conversas com o Barbie em particular, no privado, sem a ciência do Meloto, e a partir daí a gente conseguiu construir algumas possíveis saídas. Mas eu queria te ouvir, Meloto, que você explicasse, trouxesse um pouco mais detalhes sobre a sua vida. É isso. Eu não preparei nada hoje para falar aqui. Geralmente é assim que eu faço o podcast, sempre com uma colinha ali para me ajudar. Hoje vai no improviso mesmo. E o que eu posso dizer é que a minha vida começou a ficar muito pesada, né? Questão matemática, de tempo. O tempo que eu tinha que me dedicar ao trabalho, às atividades que me dão o pão na mesa, né? A água na mesa, começaram a exigir mais de mim. Eu tinha que me dedicar mais ao trabalho para conseguir me sustentar. E eu tive que olhar para as outras coisas que estavam tirando tempo e que eu precisava diminuir, né? O tempo que eu. Enfim, e os Três Tapinhas virou a única saída, assim, cara, eu tenho que cortar tempo. Porque os Três Tapinhas, 10 horas na semana, mais ou menos, que eu me dedico a isso. Tem a gravação, tem a edição, tem a divulgação, tem o estudo pré. Às vezes os vídeos que eu gravo por fora, envolve o contragolpe, os palpites, pensar, enfim, é bastante coisa. E aí foi a saída que eu vi, né? Eu tenho que cortar tempo, tarefa, porque eu preciso me dedicar a outras coisas. O dinheiro que eu preciso para me sustentar já não estava mais entrando direito, estava na corda bamba, e a minha saúde indo pro saco, porque, né, o cara quer se manter com a renda e tem que até, às vezes, cortar tempo de outras coisas que deveriam ser prioridade. Relacionamento, família, era reclamação também, né, de pessoas que eu não estava dando atenção. Então é isso, uma série de coisas que começou a pesar muito para mim, e aí eu precisei tomar uma decisão de comunicar aos meus parceiros aqui a minha intenção de sair do podcast mesmo, embora eu gostaria de ficar, mas não tem saída, assim, quando a gente tem que cortar tempo para coisas, prioridades, né, não tem que fazer. É muito tempo investido na internet, assim, né, tudo que envolve internet para mim começou a pesar muito, então eu precisei cortar de algum lugar que a minha renda não ia me atrapalhar tanto. E os Três Tapinhas, como eu sou editor também, né, eu ainda eu recebo para isso um pouco também, né, mas eu não tinha como continuar nessa forma. Então, é por isso. Ô Barbie, queremos te ouvir também, meu amigo. Acabou que esse problema do Meloto é uma coisa muito relacionável, né? Tipo assim, é um trabalho que ele estava se empenhando muito para fazer, que não estava dando o retorno necessário, ou mesmo se estivesse dando, estava ocupando lugares da vida dele que talvez não estivesse. E para ser bem sincero, eu acho que todos nós passamos por um momento desse nos últimos meses, que é tipo assim, será que este tempo aqui está me fazendo mais mal do que bem? Será que eu deveria estar prestando mais atenção? Porque foi comunicado aqui que, de fato, o Meloto aqui é o cara que mais se prepara para o podcast. Isso não significa que a gente não se prepara. A gente tem aqui tudo planificado antes de começar qualquer gravação. Eu sou um cara que eu assisto muita luta, eu considero essa como se fosse a minha parte da preparação. E eu lembro, eu tenho uma memória muito bacana para as lutas que eu já assisti, então é uma coisa fácil para mim de acessar. Às vezes eu vou lá, tem um cara que eu não conheço, vou dar uma pesquisada, mas no geral eu lembro muito bem das coisas. Pro Meloto, ele estava realmente muito rigorosamente se preparando para tudo, e isso estava consumindo aí um espaço de tempo muito grande, né? E a coisa estava ficando problemática para todos nós. A gente está falando muito do Meloto aqui, mas só que eu também estava passando por problemas, os rapazes também estavam passando por problemas, não exatamente relacionados ao podcast, mas coisas que estavam afetando a nossa vida. É. Bom, problemas são inerentes à vida, né? Condições de estar-se vivo. O ponto é que os problemas que todos nós três aqui tivemos e temos, no nosso caso,
eles tiveram relação diferente com o podcast. Eu e o Barbie, de um jeito, o Meloto de um jeito diferente de nós dois. É disso que a gente vai falar agora, porque a gente pensou em algumas soluções para fazer esse podcast que todos nós amamos tanto, e quando eu digo todos nós, eu incluo vocês, audiência, é porque os que estão aqui agarrados com a gente sabe disso, para ele não acabar. E o que eu quis dizer com que a gente se relaciona de maneira, eu e o Barbie, a gente se relaciona estávamos nos relacionando de maneira diferente com o podcast Três Tapinhas do que o Meloto, é porque para o Meloto, Três Tapinhas, pelo que ele explicou, pelo que eu comecei a explicar e depois ele detalhou um pouco mais, estava sendo um ônus. E para mim e para o Barbie, Três Tapinhas estava sendo como quase que uma boia de salvação. Era um jeito de alienar, de desopilar um pouco as mazelas da vida, né? Eu posso dizer com muita tristeza e sem medo de errar que 2025 foi o pior ano da minha vida. Eu fiz 50 anos esse ano. Foi o pior dos meus 50 anos. Foi o único ano em que enfrentei uma depressão. Foi o único ano em que eu perdi meu pai. Foi de longe o pior ano da minha vida. E foi um ano em que eu tive poucas coisas boas, mas tive algumas. Saí com o meu cachorro todos os dias, ele me levava para passear por mais de 1 hora. Mergulhar em atividades físicas foi uma coisa que eu quis muito nesse ano. Nos últimos 30 anos foi o ano em que eu mais me exercitei. E Três Tapinhas era uma das coisas boas que esse ano me trouxe. Então, eu queria dizer que eu e o Barbie, a gente pensou, montou junto um plano de ação que pudesse fazer sentido para a permanência do Meloto. E ele inclui alguns pontos que eu vou dizer agora para vocês. O primeiro é tirar o Meloto das análises das lutas, que passarão a ficar, a partir da próxima edição, 100% com o Barbie. O Meloto vai poder falar qualquer coisa que ele queira falar em qualquer uma das lutas, mas ele não vai ter mais a obrigação de ter que ficar estudando, se debruçando, como eu falei, com um perfeccionismo voraz e nefasto. O Meloto é um cara que não consegue fazer uma coisa que para ele não seja nota 10. Ele está desobrigado disso. Vai falar, se quiser falar de alguma luta, as análises das lutas, todas as lutas do card passam a ficar 100% com o Barbie. Segundo ponto de mudança desse plano de ação para a permanência do Meloto. A gente criou um novo quadro para o Meloto que não dependa de assunto, de estudo, prévio dele. Não é baú do Meloto. São 15 horas. Não é nada parecido com isso. Então, teremos, a partir da próxima edição, um quadro novo que não depende de nenhuma preparação prévia do Meloto. E esse quadro, ele não vai ser... O que vai ser esse quadro, Rampazzo? Que quadro é esse? Ele não vai ser revelado aqui, por mim agora, por um simples motivo. Nem o Meloto sabe qual é esse quadro.
É uma coisa que depende tanto do improviso do Meloto que nem ele vai saber o que é até a hora do quadro acontecer. Outra decisão que tomamos: eliminar o espinho na garganta, pelo menos enquanto o podcast estiver indo ao ar de quarta-feira para diante. Essa foi uma sugestão do Meloto, que eu concordei mais do que o Barbie, porque de fato a gente está falando do evento passado, muito distante. O podcast ele vai à hora aqui quinta-feira. Quinta-feira, todos os assuntos do sábado passado já foram destrinchados pelos nossos concorrentes e amigos aqui no YouTube. Quinta-feira você quer saber do que vai acontecer no sábado. O Barbie faz uma ponderação que eu acho que faz muito sentido, de que por ser o maior e melhor analista de lutas do Brasil, todo mundo quer saber alguma coisa, algum pitaco. Então, quando houver alguma coisa muito que o Barbie considere muito essencial, que precisa ser dita de uma análise de luta que aconteceu 6 dias atrás, beleza, o Barbie vem e fala, mas o espinho na garganta, como quadro oficial, está extinto a partir de 2026, a partir do próximo episódio. E por último, mas mais importante, a gente, para continuarmos com 3 tapinhas em 2026, a gente precisa tirar o Meloto da edição. Não tem como ele continuar. Quem vai editar esse episódio aqui é o Meloto. Quem vai editar o nosso próximo episódio, que deve ser o do UFC 324, provavelmente ainda vai ser o Meloto. Mas isso não é sustentável. Esse foi um acordo que fizemos com o Meloto. Não dá para continuar com o Meloto editando. Essa é uma decisão tomada. Ele precisa dar protagonismo para outras áreas da vida dele, que não mais o trabalho, que não mais 3 tapinhas. Isso está claro. Isso ficou claro para todos nós. E é aí que mora o perigo. Porque a gente precisa urgentemente de um editor. Mas, para o final do programa, eu vou voltar a falar sobre isso. Mas eu queria... Esses são os pontos de mudança em 3 tapinhas para 2026, para conseguirmos contar com o Meloto aqui e para conseguirmos continuar existindo, respirando, vivendo e trazendo com o que a gente pode, com o que a gente consegue, este que a gente acredita ser o melhor podcast de MMA do país. Meloto, eu queria te ouvir agora um pouco. Então, eu poderia acrescentar ainda mais coisas, né, que têm acontecido, que estão me prejudicando, que não está sendo sustentável manter. Mas é isso, eu acho que o pessoal deve ter entendido bem. E essa reunião que nós fizemos, né, eles tentaram me convencer aí de tudo que é jeito, que é maneiro, para eu continuar. E inicialmente, quando eu entrei na reunião, né, que correu 2 semanas, eu estava convicto que não ia continuar. Não tinha como. Já estava pensando já em outras coisas, já nas novidades que eu estava preparando lá para minhas outras atividades. Enfim, estava já com a cabeça em outras coisas. Eu achei que realmente o podcast, por influência minha, ia acabar, infelizmente. Até o Barbie chorar na sua frente, né, Meloto? Aí o Barbie começou a cantar, né, e imitar uma galinha, que ele disse que nunca ia fazer isso, só quando batesse 1.000 inscritos, mas na chamada de vídeo ele fez, e aí eu me rendi. Brincadeira, pessoal, não rolou isso. Essa é exclusiva só quando tiver 1.000 inscritos mesmo. Mas é isso. Eu acabei refletindo um pouco mais. Eu acho que não seria bom, assim, a gente acabar com esse projeto. Eu não queria, né?
era uma decisão que estava influenciando nesse acontecimento, essa era a consequência. Mas o objetivo era outro, eu estava priorizando outra coisa. Mas com o tempo que foi medido que eu vou participar, que é a questão só da gravação, né, que é 2 horas ali, 1h30, enfim. E eu senti também que o pessoal aí, eu não sei o que ia ser da vida deles, né, sem mim. Então, eu também pensei um pouco por esse lado. Enfim, galera, diante da reunião aí, o que aconteceu é isso. Eu acabei aceitando, então, continuar com o projeto e é isso, dessa forma, menos pesado pra mim. Vai lá, Barbie. Eu queria só falar aqui também, porque como a gente tá falando, muita coisa aconteceu. O Rampaz tá falando que 2025 foi possivelmente, não, foi o pior ano da vida dele. Da minha, foi, se não o pior, o segundo pior. Competindo com 2023, que também foi extremamente barra pesado. A diferença é que esse ano foi o primeiro ano que eu me senti afetado pelas coisas que aconteceram de uma forma muito profunda. No sentido que eu tava com dificuldade para dormir, eu tava com dificuldade para acordar, as coisas rotineiras da vida estavam me deixando muito mal. E até a ideia de ter que fazer o podcast estava me deixando mal. Mas aí eu vim e fazia o podcast e me sentia ótimo, sabe? Os momentos de estar aqui estavam me deixando muito bem. Aconteceu muita coisa esse ano, mas no geral acho que a pior coisa que aconteceu nesse sentido foi o tanto que me afetou nesse ponto de vista de me deixar ansioso com tudo que acontece. Mas o que eu concluí realmente foi que, cara, eu amo estar aqui. Eu amo falar sobre isso. Eu amo esses dois caboclos aqui que eu conheço já há tanto tempo. Meloto, inclusive, conheço ele desde criancinha, Meloto. Faz quanto tempo que a gente se conhece? Deve ter uns 15 anos, não? Criancinha mesmo. Tu começou a assistir lutas há praticamente 15 anos, que foi justamente quando a gente se conectou na comunidade do Orkut. Tempos de Orkut, senhoras e senhores. Rampaz aqui é a mais recente, mas, nossa senhora, a gente já é muito amigo. Esse podcast, acho um podcast excelente. Amo vocês, meus queridos soldados. Esse aqui é do coração do seu capitão para vocês. Só queria esclarecer o que vem acontecendo, porque acreditem, não foi preguiça, não foi falta de vontade. Pelo contrário, eu tenho tanta vontade de fazer esse podcast que eu estava brigando contra tudo e todos. Todos nós estávamos brigando contra tudo e todos, principalmente contra nós mesmos. Pelo privilégio de poder fazer isso aqui mais. Pelo privilégio de poder continuar a fazer isso que nós amamos tanto. É isso aí, Barbie. Eu acho assim, né? Eu e o Barbie, a gente conversou bastante, é, escondidos do Meloto, né? E a gente desenhou um plano, foi aos poucos, né? Tendo ideias assim e montando uma estrutura de três tapinhas que pudesse, que na nossa cabeça pudesse fazer sentido do Meloto, ou seja, desonerando ele de tudo. E aí, na conversa que a gente teve, como eu veio decidido a sair mesmo e tudo, a gente apresentou esse plano que de fato faz com que o Meloto tenha apenas que aparecer aqui, gravar e mais nada, tirando ele da edição, que é uma coisa que vai ter que acontecer num futuro muito próximo, junto com a confissão de como o Três Tapinhas estava sendo importante para mim, esse encontro, né? Inclusive em nome da amizade, a gente sempre resenha muito antes e depois, falando de coisas pessoais. Então tem sido muito importante para mim e para o Barbie, né? Não foi difícil amolecer o coração já amolecido de Igor Meloto. Então Três Tapinhas vai continuar. Então eu queria anunciar para vocês que na quinta-feira do dia 22 de janeiro irá ao ar a edição de número 109 de Três Tapinhas, em que vamos resenhar sobre o UFC 324. Primeiro UFC do ano, primeiro UFC na Paramount,
terá uma edição de prévia deste evento de Três Tapinhas, repetindo na quinta-feira, dia 22 de janeiro, já no novo formato, já com os novos quadros, já com o Barbie 100% nas análises, porém, ainda com Igor Melotto editando. Muito provavelmente, a menos que a gente consiga um editor nos próximos dias e semanas, quem ainda vai estar editando o Melotto está preparado para ainda editar esse programa. Isso é uma coisa, repito, que não é sustentável. Não dá para o Melotto continuar 2026 editando Três Tapinhas. Então, o segundo anúncio que eu queria dizer aqui é que precisamos urgentemente de um editor capacitado que tope receber menos do que mereceria. Sabemos disso, porque aqui a gente coloca dinheiro do nosso bolso. Gostaríamos de poder pagar mais. Gostaríamos. Mas que tope receber menos do que mereceria e que faça uma edição apaixonada como o Melotto faz aqui. Evidentemente que haverá uma passagem de bastão muito bem passada do Melotto para este novo editor. Então estamos contando com eventualmente algum inscrito ou alguém que esteja assistindo isso, e às vezes você que está assistindo isso não manja de edição, mas tem um amigo que manja, um primo que manja. Gostar de MMA é um plus, sobretudo, repito, né, porque vamos pagar um pouco menos do que mereceria, né, porque a gente, repito, coloca dinheiro do nosso bolso aqui. Mas eu acho que a conta pode fechar muito no positivo, sim, porque somos três pessoas muito legais, porque o podcast é excepcional, e quem quer que seja essa pessoa que for entrar aqui, vai entrar como, pelo menos os nossos corações, como um quarto tapinha, um quarto tapete. Né, Barbie? Né, Melotto, vocês querem acrescentar alguma coisa? No finalzinho aqui eu quero deixar para vocês o e-mail para quem estiver interessado escrever para a gente. Vai lá, Melô, fala alguma coisa, considerações finais aí. Eu agradecer, né, ao pessoal aí e dizer também que, embora eu não vou talvez estudar tanto quanto antes, né, obviamente vai diminuir meu tempo com isso, também não quer dizer que eu vou chegar aqui e vou falar besteira, né, embora o pessoal aí já acha que eu sempre falei, alguns talvez achem isso, mas eu vou... Só no campo minado. Só no campo. Ali vai ter uma complicação mesmo, né? Já tava meio ruim, agora parece que piorou. Mas enfim, eu vou... Assim, que... Qual que era o grande problema? Era a obrigação de eu falar. Eu mesmo me impunha para fazer as análises, para chegar e dizer sobre cada lutador que tava ali estreando no UFC também. E às vezes eu conseguia manter essa constância de estudo, às vezes não. Isso me frustrava tanto, em chegar cru ali para falar de algo que talvez eu não tinha me preparado adequadamente. E agora, pelo menos, eu vou falar só quando eu realmente tiver certezas, só quando eu realmente me sentir bem à vontade para falar. E eu acho que isso aí vai me dar... Vai ser mais prazeroso, porque o podcast já não estava sendo tão prazeroso para mim. Estava sendo um peso que já vinha sendo diminuído com os quadros que nós cortamos. Não sei se vocês lembram, tinha o baú do Melotto, tinha o conto da Melotto. Então, antes de pensar em sair, eu fui pensando em outras alternativas, cortando, diminuindo algumas obrigações que eu tinha ali. Só que ao mesmo tempo pensava assim, pô, não posso chegar lá na hora do card sem estudar. Então, rapaz, deixa comigo, tá? Pode deixar que eu faço essa parte do card aqui. E aí eu mesmo criava uma complicação de novo pra mim. E aí, quando veio, eu pensei, não tem como ser assim. E é isso. Agora, como o Rampazzo disse aí, quem se colocar à disposição para editar, eu vou estar lá ajudando no início, até a pessoa pegar o jeito. Né, tenho certeza que não vai ser tão difícil assim. A questão é mais o tempo mesmo que demanda, mas não é um serviço tão complicado. E outra coisa que eu ia falar é que eu ainda vou conversar com esses dois rapazes aqui no privado pra gente tentar ver ainda mais melhorias, de repente, pros episódios.
Por mais que vai sair o espinho na garganta, né? Vai ter esse novo quadro aí que eu não sei qual é. Mas eu ainda quero, sabe, eu não quero que vocês pensem que eu tô olhando isso aqui como algo, a última prioridade da minha vida, sabe? Não, eu vou fazer com o mesmo empenho, com o mesmo amor, só que sem a obrigação de fazer coisas que eu não tinha mais aptidão, que eu não tinha mais tempo para isso. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou me dedicar como tem que ser. Eu vou falar só quando eu realmente ter certeza, mas vai sair coisa boa, não vai sair coisa ruim. É isso que eu quero deixar claro. Não temos dúvida disso, Melo. E aí, Barbie? Senhoras e senhores, soldados e soldadas, o podcast acaba aqui com um grito de esperança, porque nós queremos continuar apesar de tudo e nós vamos fazer o maior esforço possível. E a próxima edição será a melhor e depois dessa vai ser ainda melhor, porque o nosso novo plano de jogo vai funcionar muito bem. Vai funcionar muito bem. Porque apesar de tudo que o Melota diz, o Melota é meio bobão. E ele acha que ele entende muito menos da coisa do que ele entende, sabe? É um dos caras que mais entende de MMA que eu já conheci na minha vida. Eu juro pra vocês. E o cara acha que não entende da coisa. Agora vocês vão ver que ele nem precisa de estudo, ele já sabe das coisas, sabe? É uma coisa muito natural dele. Então vocês nem precisam se preocupar. Senhor National Barbie, cuidado que o Meloto não precisa saber de nada. Ele não sabe nada, eu só falei que vocês não precisam se preocupar com a qualidade do produto que vai continuar sendo do nível mais alto possível. O seu capitão aqui estará com meus queridos companheiros Fabiano Rampaz e Igor Melotto semana que vem, ou no próximo evento. Próximo evento não é semana que vem, né? Não. Corta isso, editor, ou não corta. Melotto, você decide. Amo vocês. Não corta, Meloto, não corta. Ficou legal a correção no ar, Barbie. Bom, eu prometi aqui passar para vocês um e-mail para quem estiver interessado nessa super vaga de editor de 3 tapinhas rendendo um Meloto aqui. O e-mail é 3tapinhas@gmail.com. Tá bom? Lembrando que é um podcast que vai ao ar uma vez por semana. Lembrando que a gente tem noção de que estamos pagando menos do que a vaga mereceria, mas é o que podemos pagar. Então, quem tiver interessado, mande este e-mail repetindo 3tapinhas@gmail.com. Quem vai responder lá será um de nós 3, mas você será muito, muito bem atendido. E também a pessoa pode, eu não sou editor, mas conheço alguém que edita, que possa se interessar. Manda esse episódio para a pessoa ouvir tudo que a gente está falando, ver como é que funciona, como que a banda toca aqui, e o e-mail está dado, 3tapinhas@gmail.com. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, até o dia 22, quinta-feira, dia 22, quando virá ao ar aqui, a primeira edição de 3 Tapinhas sobre um evento UFC 324, primeiro UFC na Paramount, primeiro UFC numerado de 2026. Até lá. Com o Melão tá editando ainda, hein? Ai, precisamos de um editor. 3 tapinhas.